Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o julgamento do Supremo Tribunal Federal, sobre as mudanças que aconteceram na Lei de Improbidade Administrativa, conhecida como LIA, Lei 8.429, tá? Primeiro, o colegiado a gente estava debatendo algumas alterações, né, da Lei de Improbidade Administrativa. Por exemplo, a retroatividade do tempo do prazo prescricional e também a questão da mudança quanto aos critérios em que não é mais admitido a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa descrito no artigo 10 da LIA, tá? O Supremo Tribunal Federal, ele retomou no dia 17 de agosto o julgamento do recurso extraordinário com agravo no 843989, que discutia essa retroatividade das alterações na Lei de Improbidade Administrativa, que foram inseridas pela Lei 14.230 de 2021. Então, o que é que a gente vai analisar aqui? Se os atos de improbidade administrativa culposos, sem intenção, né, e também os prazos de prescrição, se eles iriam poder retroagir ou não, tá? O que aconteceu aqui? O Supremo Tribunal Federal, ele foi instado a se manifestar sobre essa retroatividade, porque em relação aos atos de improbidade administrativa, hoje, com a Lei 8.429, nós temos uma imposição da própria lei, mas que também já vinha sendo discutida e debatida pela doutrina, sobre o direito administrativo sancionador. O artigo 1º, parágrafo 4º da Lei de Improbidade Administrativa, ela fala que aplicam-se ao sistema da improbidade os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. E quando a gente vai estudar direito administrativo sancionador, a gente observa que os princípios constitucionais que lá estão delineados são aqueles princípios que a gente estuda no âmbito do direito penal. E um deles que trouxe aqui toda essa questão à tona, o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, né, que a gente conhece como o princípio da retroatividade da lei penal benéfica. Lá no direito penal, não importa se já houve o trânsito julgado, não importa se o processo já se findou, você vai ter retroatividade caso surja uma lei penal mais benéfica. Agora, com essa imposição de que a lei de improbidade administrativa vai aplicar a questão do direito administrativo sancionador, o que é que a gente tem? A gente tem um questionamento se toda e qualquer norma mais benéfica que foi prevista agora pela Lei 14.230 de 2021 vai retroagir. Então, foi feita uma discussão no âmbito do Supremo Tribunal Federal e essa discussão chegou finalmente à sua resolução. E hoje a gente quer aqui firmar o que foi informado pelo Supremo Tribunal Federal, já declarando que não vai retroagir as mudanças para as condenações definitivas, ou seja, condenações com trânsito em julgado, tá? Condenações com trânsito em julgado não irão retroagir, certo? O que é que o Supremo Tribunal Federal decidiu? Ele decidiu que o novo texto da Lei de Improbidade Administrativa não pode ser aplicado a casos não intencionais, nos quais houve condenações definitivas e o processo em fase já se encontra em fase de execução das penas. Então, se você já teve o trânsito em julgado, já está em fase de execução de pena, você não vai conseguir aqui ter uma situação de retroagir. O tribunal também entendeu que o novo regime prescricional previsto na lei, ele não é retroativo e que os prazos passam a contar a partir de 26 de outubro de 2021, que foi quando a Lei 14.230 entrou em vigor. Então, a data de publicação quanto ao prazo prescricional é 26 de outubro de 2021. Pessoal, inclusive, eu já tinha me pronunciado sobre isso nos processos, né, que atuava e também até mesmo no canal do Instagram e também na obra, pessoal. Eu quero até ver se eu tô com ela fácil aqui. Na obra sobre as alterações da improbidade administrativa. Eu não tô com ela fácil aqui para apresentar para vocês, mas é uma obra fantástica. E eu escrevi um artigo junto com um colega, doutor também, doutor Octaídes Balan Júnior, sobre a irretroatividade das alterações promovidas na Lei de Improbidade Administrativa quanto ao prazo prescricional. Então, o artigo e o livro também que foi publicado aqui, o STF entendeu tal como descrito nesse artigo, né, nesse livro. Depois eu apresento para vocês o livro.
E prevaleceu o entendimento do relator, que o relator foi o ministro Alexandre de Moraes, que ali está no âmbito do direito administrativo sancionador e não do direito penal, que a gente não pode confundir os princípios constitucionais que são aplicados ao direito penal com os princípios constitucionais que podem servir de instrumento para orientar a interpretação da aplicação das normas da Lei de Improbidade Administrativa, mas a extensão dos efeitos não são as mesmas. Lembrando que dentro do penal, do processo penal, nós vamos ter penas restritivas de liberdade. Isso não acontece, por exemplo, na Lei de Improbidade Administrativa, que apesar de ter sanções, ela não vai trabalhar com um dos bens mais caros para o indivíduo, que é a questão da liberdade, tá? Então, os ministros entenderam que a nova lei somente se aplica a atos culposos praticados na vigência da norma anterior se ainda não tiver decisão definitiva, tá? Segundo a decisão tomada no julgamento do recurso extraordinário, o texto não considerava a vontade do agente para os atos de improbidade foi expressamente revogado e não é possível, portanto, a continuidade da ação em andamento por esses atos. A maioria destacou, porém, que o juiz deve analisar caso a caso se houve dolo ou intenção dos agentes antes de encerrar o processo. Então, você vai analisar dentro de caso a caso se você está trabalhando com um dolo específico do agente ou não, tá? O caso em concreto, portanto, é aqui que as teses que foram julgadas, né, as teses de repercussão geral que foram fixadas através desse julgamento do Supremo Tribunal Federal, é de que é necessária a comprovação da responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10º e 11º da LIA a presença do elemento subjetivo dolo. Então, a gente não fala mais de culpa, algo que a gente já vinha assentando, mas é necessária a comprovação da responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa. Inclusive, no curso sobre as alterações que foram promovidas na Lei de Improbidade Administrativa, nós vamos tocar muito nessa questão do dolo, né? Porque a questão do dolo ela tem que ser aferida já de início pelo julgador, quando ele tem conhecimento do processo. A outra tese de repercussão geral que foi fixada foi que a norma benéfica da Lei 14.230 de 2021 da revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa é irretroativa em virtude do artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, nem tampouco durante o processo de execução das penas e de seus incidentes. Então, aqui, considerando o que está descrito lá no artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a partir de agora, aquilo que existe com trânsito em julgado e assim também situações em que já estiver o processo durante sua fase de execução das penas e seus incidentes, você não vai retroagir essa análise, tá? Então, em que pese seja uma norma mais benéfica, a revogação da modalidade culposa, ela não vai atingir a coisa julgada, nem os processos de execução das penas e de seus incidentes. Já a nova Lei 14.230 de 2021 vai ser aplicada aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do tipo culposo, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente. Pessoal, o que é isso? Basicamente, ele está dizendo, olha, não transitou em julgado, não está em fase de processo de execução das penas, e é um processo que discute culpa. O que é que você vai fazer? Você vai analisar se existe dolo por parte da gente, naquele caso em concreto. Se não existiu, você vai aplicar a nova Lei 14.230 de 2021, que é mais benéfica, tá certo? E a outra tese de repercussão geral que foi fixada é que o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230 de 2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei, que foi o que eu já tinha falado, que aqui aconteceu no dia 26 de outubro de 2021. Pessoal, qual é a razão, né? Primeiro aqui é irretroativo, né? A norma de natureza processual, apesar de a gente ter uma extensão, um debate sobre a norma de natureza de direito material aqui. É importante mencionar que antigamente a Lei de Improbidade Administrativa, ela tinha um rito processual mais longo, ela tinha um rito processual muito difícil. E isso obstacularizava o prosseguimento do feito de uma forma célere, muitas vezes, tá? E parte desse procedimento que
era um obstáculo à celeridade, ele foi suprimido pela nova lei aqui, pela alteração promovida pela Lei 14.230. Então, a partir de agora, por exemplo, você não tem mais aquela questão de ter que notificar previamente para analisar. Não, a partir de agora, né, mudou esse rito processual, tá? E a partir do momento que o magistrado ele vai analisar a petição inicial, ele já tem que observar, no caso, se a petição está em devida forma, e o juiz já vai mandar a citação dos requeridos para que a conteste no prazo comum de 30 dias. Então, aqui, a gente já vai ter essa manifestação para a citação. Como é que a gente tinha antes, né? Antes da alteração promovida pela Lei 14.230? Antes, o Ministério Público, quando ele oferecia a ação, o juiz ficava prevento para ações e depois ele mandava notificar o requerido para apresentar aqui uma manifestação por escrito. E essa manifestação por escrito, em que ele mandava notificar, depois que ele recebia essa notificação, o juiz ia analisar essa manifestação e ia decidir pela rejeição da ação, se convencido da inexistência do ato de improvidade, da improcedência da ação e da inadequação da via eleita. Aí, somente depois de recebida essa petição inicial, depois dessa notificação, é que o réu seria citado para apresentar a contestação. Então, a gente basicamente tinha uma defesa prévia para depois ter uma outra defesa, que seria a contestação a partir da citação. Agora, não, né? Agora já mudou, a gente teve uma supressão dessa fase procedimental, que vai tornar o rito mais célere da ação de improbidade administrativa. Então, no momento agora que o juiz recebe essa ação, se ela tiver em devida forma, ele já vai ordenar a citação dos requeridos para que a conteste no prazo de 30 dias. Tá certo? Então, o Supremo Tribunal Federal fixou essas teses. 4 teses foram fixadas. Primeiro, de que o regime prescricional previsto na Lei 14.230 de 2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei, que é 26 de outubro de 2021, que é necessária a comprovação da responsabilidade subjetiva para a aplicação dos atos de improbidade administrativa, exigindo nos artigos 9, 10 e 11 da lei a presença do elemento subjetivo dolo. Então, a gente tem que analisar sempre a questão do dolo. Isso é feito através da análise de estándares probatórios. No 2, a gente faz a terceira tese, que foi fixada, é de que a norma benéfica da Lei 14.230, quanto à revogação da modalidade culposa, dos atos de improbidade administrativa culposos, serão irretroativos caso exista o trânsito em julgado ou esteja ocorrendo o processo de execução das penas e de seus incidentes, né? E, por último, que a nova Lei 14.230 de 2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior que não tenham o trânsito em julgado, certo? Exatamente porque houve a revogação expressa do tipo culposo e aqui aplicando-se os princípios constitucionais do direito administrativo e sancionador nos limites da sua interpretação que podem ser aplicados ao processo de improbidade administrativa, aqui vai ter que ser feita essa análise, porque vai ser beneficiado o agente em razão da possibilidade da retroatividade quanto aos atos de improbidade administrativos culposos que foram praticados e que ainda estão sendo analisados pelo juízo, de forma que ainda não existindo o trânsito julgado, será possível aplicar a retroatividade benéfica aqui nesse caso, tá bom? Então, são essas as considerações que eu tinha para trazer aqui, de forma breve, para falar sobre esse julgamento do Supremo Tribunal Federal e, assim, nos atualizar sobre as alterações promovidas na Lei de Improbidade Administrativa. Até mais!